Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele me disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Amém, irmãos? Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Bendito e agradecido seja o nome do Senhor Jesus por esse culto dessa noite. O culto vitorioso, onde nós engrandecemos o nome do Senhor, onde temos a oportunidade de enaltecer a um Deus que é sobre todo nome, aquele que se manifestou a sua palavra para o seu povo, e hoje nós temos livre acesso, diz a palavra do Senhor. Aleluia! O véu do templo foi rasgado, acabou-se todo aquele trajeto, todo aquele ritual que se fazia antigamente. Hoje nós temos acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Cristo veio e nos deixou o seu Consolador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo mundo aqui já conhece a história de Samuel, né, irmãos? Propósito de Deus na vida daquela mulher. Como sofreu a Ana, meu Deus. Tenha certeza, irmãos, que Deus, Ele não está preparando um propósito para você. Deus está te preparando para o propósito que Ele já tem pronto. Então, muitas vezes, eu acho que você não entendeu. E muitas vezes você se questiona ao Senhor e pergunta onde que você está errando, ou por que de determinadas coisas não acontecerem na sua vida, quando na verdade é apenas Deus te preparando, te moldando, te capacitando para que todo o propósito que Ele tem preparado venha sobre a tua vida e se cumpra. Glória a Deus. Aguarda no tempo do Senhor Jesus, porque Ele está te preparando para o propósito grandioso que Ele tem para você. Louvado seja Deus. E a Ana sofria, né, irmãos? Todo mundo conhece a história da Ana. Ia lá todo ano e a Penina lá. A Penina parecia uma parreira, ela dava fruto todo tempo. Penina todo ano estava grávida. E Ana, eu quero o meu, eu quero o meu. Você já viu? Quando você quer o seu pirulito, todo mundo ganhou menos você? Era assim a Ana. Ela se sentia envergonhada. Naquela época, uma mulher que não tivesse um filho era menosprezada, né? Só que Deus tinha um propósito na vida de Ana. E quando ela se posicionou e se colocou à disposição do Senhor, dizendo: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Aí o Senhor falou: agora você está pronta para se cumprir na sua vida o propósito que eu tenho para você. E aí na vida de Ana se cumpre o propósito. Ele nasce Samuel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O menino que ela consagrou, que ela entregou ao Senhor. Você tem consagrado os seus planos ao Senhor? Bendito seja Deus. Você viu aqueles teus planos mais audaciosos, aqueles que a gente fala assim: não tem condição de eu fazer isso não. Estou querendo comprar aquele carro lindo, perfeito, maravilhoso, da cor vermelha, ano que vem. É propósito, né? A gente fala assim: Deus, mas está nas tuas. Isso é coisa material, irmãos. Agora você imagina um filho de um ventre que está fechado e não abre de jeito nenhum. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que a porta que Ele abre, ninguém... E a porta que Ele fecha, ninguém... Deus fechou, está fechado. Deus decretou, está decretado. Deus vai te dar a vitória, já está dado. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Pouca gente tomou posse da vitória. Aleluia. Diz: irmão, toma posse da tua vitória aí. Pode ser que aconteça hoje. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Pergunta que eu tenho para te fazer hoje, nessa noite: se Jesus passa do teu lado, senta aí como Ele fez lá no tanque de Betesda. Eu pergunto: o que tu quer? Tu sabe dizer agora. O que tu quer agora? Ou tu titubeia no pensamento, tu para pensar?
Não, tu já sabe, não, tem muitas coisas, não, tem uma coisa que teu coração arde, ele anseia, tu olha todo dia e tu acorda pensando naquilo. Se estiver alinhado com o propósito de Deus, pode ser hoje. Pode acontecer hoje. Basta uma palavra, não adianta. Não foi assim que diz a palavra de Deus? Quando Jesus chega e aquele centurião chega e fala para ele para enviar a cura para seu servo, que Jesus se dirige para ele e fala assim: não, eu não sou nem digno que o Senhor chegue na minha casa. Diz uma palavra daqui, meu servo vai ser curado. Porque eu também sou homem sujeito à ordem. E eu tenho pessoas aqui no ordem, quando eu digo vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Se o Senhor disser uma palavra hoje, eu sei que ele vai ser curado. Aleluia! É assim que Deus faz, irmãos. Então seja feito conforme a tua fé. Seja curado nessa noite. E assim aconteceu, irmãos. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E o jovem Samuel cresce. Entregue ao Senhor, assim que diz o amor, diz a palavra de Deus, Ana entrega o seu bem precioso, né? O seu primeiro filho ela entrega para servir ao Senhor. Você está pronto, irmãos, para entregar a tua primícia? Pensa aí naquilo que tu tem de melhor dentro da tua casa, na tua vida. Pensou melhor, eu tenho, isso aqui eu tenho de melhor. Não estou falando material, não, estou falando de ti mesmo. Aquilo que eu faço de melhor, que eu tenho de melhor, o que eu posso entregar? Eu estou falando de oferta. Aí você chega e fala assim: isso aqui eu tenho de melhor, isso aqui me custa, mas eu entrego diante do altar. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque naquela época os sacerdotes, eles estavam entregando sacrifício coxo diante do Senhor. Naquela época, a melhor parte da panela, da carne que tinha, não era oferecida para o sacrifício, vinha para o busto do sacerdote. E sabe o que está acontecendo hoje? Muita gente, irmãos, eu tristemente quero te dizer isso, quer entregar sacrifício coxo do Senhor. Isso é uma verdade para nós hoje, para nós meditarmos, para passarmos a semana entregando, sabe? Aquilo que nós temos de melhor para o Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente fala, depois eu faço, não é assim? Filho adolescente, cadê os adolescentes aí? Os filhos, cadê os filhos? Tem um bocado de filho que eu sei. Todo mundo é filho aqui. Quem nasceu de chocadeira? É filho? Quando a mãe fala, eu me lembro disso, rapaz. Quando a mãe fala assim, vai fazer isso, isso, isso. O que a gente falava? Depois eu... Vai inventar de fazer isso com Deus. Deus levanta outro para fazer. Porque Deus, Ele se agrada não só em que nós escutemos, ouçamos a sua palavra, mas que nós obedeçamos. E obedeçamos quando, irmãos? Depois? Não, na hora em que Ele manda. E assim aconteceu com Samuel. Samuel, ele crescia e um propósito já tinha sido gerado para Samuel. Só que Samuel ainda não entendia. Samuel era muito jovem, mas o Senhor tem um propósito preparado para cada um de nós. E ainda pode ser que alguns de nós não tenhamos ouvido perfeitamente a voz do Senhor. E eu quero te esclarecer nessa noite. Samuel, ele cresce no meio de um povo de sacerdotes que costumam fazer coisas que não são 100% agradáveis ao Senhor. Imagina comigo, irmãos, fazer igual o evangelista no estado. Vamos lá para o templo naquela época, vamos fazer uma viagem, vamos conjecturar aqui naquela época, quando chegava na hora do culto de entregar o sacrifício, pela graça, pela misericórdia de Deus, o Senhor, Ele permitia que tais coisas acontecessem, porque já tinha um projeto, já tinha um propósito. O Senhor não gosta de bagunça na sua casa, e Ele estava vendo exatamente tudo o que estava acontecendo. E aí Samuel cresce, só que Samuel ainda não tinha tido contato com a palavra do Senhor. Hoje nós temos contato com ela a todo momento, se quisermos, né? O Senhor deixou um mapa do tesouro aqui para nós. Qual o nosso maior tesouro, irmãos? É a nossa salvação, irmãos. O nosso maior tesouro é a nossa salvação. Para chegar no céu,
Qual o caminho? Irmãos, a gente aprendeu aqui no grupo das crianças, coisa linda. Qual o caminho? A palavra de Deus. Samuel não tinha contato ainda com a palavra de Deus. A palavra de Deus era próprio Deus falando antigamente. E naqueles tempos, naquela época, não era manifestada com tanta frequência mais a palavra do Senhor. De tanto erro, de tantas coisas os sacerdotes estavam fazendo, de tanta coisa errada que vinha acontecendo, a palavra do Senhor cessou. Irmãos, quer ver hoje, nos dias de hoje, a coisa mais triste? Não é assim que diz a palavra do Senhor lá no Salmo 51, e não retires de mim o teu? Já se sentiu sem o Espírito de Deus? Tu já se sentiu quando tu fez errado alguma coisa? Que o Espírito Santo ele se afasta e você se sente sozinho? Tenho certeza que todos nós já sentimos isso alguma vez. Imediatamente nós caímos em nós mesmos, de joelho. Espírito Santo, por favor, volta para mim. Eu não sei mais viver sem a tua presença. No mesmo momento em que o Espírito Santo se retira, nós pedimos perdão ao Senhor. Porque hoje nós temos o nosso Consolador. E diz a palavra do Senhor que a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Mas naquela época, o Senhor se calou. O erro, a bagunça estava tão grande que o Senhor se calou. Ele não falava mais com tanta frequência. Tinha profeta naquela época, sim ou não? Tinha sacerdote naquela época, sim ou não? Oferecia-se sacrifício, sim ou não? Mas Deus não estava falando mais. E nisso eu aprendo uma coisa: fazer por fazer não é garantia de que você vai atrair a atenção de Deus para você. Portanto, não adianta estar aqui por estar. Não adianta louvar aqui por louvar. Não adianta orar apenas por orar. A sua vida tem que estar em constante e crescente no altar. Nós estamos aqui vivendo um processo de uma faculdade, né, irmãos? A gente está aqui na faculdade. E o nosso prêmio não é o emprego. O nosso prêmio é o céu. Aleluia. Você não pode viver apenas de teoria o Evangelho de Cristo. As pessoas na rua, quando você sair por essa porta, tem que saber e ter certeza que vai um sacerdote de Cristo andando por ali. Como que eu faço isso? Vivendo a palavra de Deus. Glória, glória. Já viu, irmãos? Olha, eu sou convertida, mas a minha mão não é nada. Eu sou convertida, mas a minha boca não é nada. Irmãos, você é convertido sim, no nome de Jesus. É convertido todo, do alto da sua cabeça à planta do seu pé, porque quem te lavou foi o Espírito Santo de Deus. Muda hoje os teus pensamentos para entregar diante do Senhor o sacrifício agradável. Porque quando Deus se agrada, sabe o que acontece, irmãos? Ele na hora, ele responde. Não tem como. A gente oferece um sacrifício com o coração quebrantado. Deus sonda e diz a sua palavra que é como perfume, como cheiro suave que sobe as suas narinas, e imediatamente Ele tem o prazer de responder. Então, irmãos, tendo consciência de que também somos sacerdotes e sacerdotisas, representantes da palavra de Deus aqui nesta terra, eu quero te fazer uma pergunta. Se você andasse com uma bandeira, já viu a faixa presidencial? Janeiro vai ser passada, né? Se for para a mesma pessoa ou se for para o outro. A faixa presidencial. Você já se imaginou andando com uma faixa daquele jeito ali na rua, se fosse colado em você escrito servo do Deus vivo, como que você se portaria? Já parou para pensar nisso, irmão? Será que tu responderia da mesma forma que tu responde? Será que eu me irritaria da mesma forma que eu me irrito? Será que eu me portaria da mesma maneira que eu me porto? E naquela época, era assim que estava acontecendo. As coisas estavam andando totalmente erradas, descambadas, estava tudo bagunçado. Mas o Senhor não se agrada em deixar a sua casa bagunçada. Ele vai arrumar. Uma hora Ele vai arrumar. Bendito seja o nome do Senhor Deus. E nessa hora, não que Ele está no meio do escândalo,
Essa palavra hoje é de alerta para nós, irmãos. Quando você acordar amanhã, depois de orar, você lembre, você tem a faixa de ministro de Cristo nessa terra, para que quando você andar e onde você estiver, você saber que onde estiver a ponta do teu pé, o Senhor tem te dado, e onde você colocar a mão, você tem que abençoar aquele lugar. E quando você abrir a sua boca, tem que sair palavras de vida eterna. Você é ministro de Cristo, não se importa de qualquer maneira, ele não faz qualquer coisa. E diz a palavra do Senhor que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não tinha lhe sido manifestada a palavra do Senhor. E aí, quando o Senhor torna a chamar o menino a terceira vez, ele se levanta, e aí ele entende que é o Senhor falando com Samuel. Por que o Senhor já não falava mais com ele, irmãos? Porque ele permitia que determinadas coisas acontecessem no tempo que não eram permitidas. Os cuidados com a casa do Senhor já tinham sido deixados de lado. E o Senhor, ele se cala com ele. E agora ele fala com Samuel. E quando ele fala com Samuel, Samuel, na sua inocência, ele vai imediatamente a Eli por 3 vezes e fala: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Quando o Senhor te chamar, irmãos, imediatamente levanta e diz: eis-me aqui, porque o Senhor me chamou. Não deixa para depois, porque o Senhor pode estar querendo te dar o privilégio de ser instrumento usado na sua palavra. E hoje, irmãos, nós vivemos em uma geração, me desculpe, covarde, uma geração que não quer falar da palavra do Senhor só, e não só falar, não quer viver na sua essência a palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Porque vai lhe custar. Vai lhe custar algo. Por isso que eu estou falando aqui nessa noite de oferta. Quando você entregar o seu melhor ao Senhor, com certeza vai ser algo que te custa. E quando você vier terça-feira, porque eu acredito que você virá pela fé na terça-feira, a menos que aconteça alguma coisa que te impeça, você vai vir aqui nessa noite com a tua melhor oferta. Aleluia! Não é para o pastor que a gente canta, não é para o pastor que a gente prega. A gente prega a palavra do Senhor e louva, é para o Senhor. E se nós acreditamos que Deus é fiel, galardoador daqueles que o buscam, nós estaremos aqui constantemente fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode dar glória, irmãos. Pode dar glória, não está proibido não. Aleluia. Alimento bom, sabe por que é bom? Fortinho assim. É bom para a gente se conscientizar de que a gente já não é mais menino. Aleluia. Nós somos já crescidos e agora nos portamos como homens e mulheres de Deus. Quando o Senhor chama Samuel e ele entende, ele dá as instruções para Samuel. Por quê? Deus não fala com ele, mas ele não esqueceu do que ele já viveu. Você já viu? Você fala com uma pessoa desviada e a pessoa, ela está o quê? Marcada. Ela não esquece. Um rapaz lá no meu trabalho, ele é desviado e ele falou comigo assim: vocês ainda fazem assim, assim, assim os ensaios à tarde? Eu me lembro de quando eu passava minha roupa e eu ia pingando para o ensaio. Eu me lembrando do ensaio de hoje. Falei, sim, a gente ainda passa a roupa e ainda vai pingando para a igreja. Mas quando a gente chega lá, glória a Deus, o ar-condicionado está ligado. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vem pingando, mas Deus dá vitória aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, ele lembrou com saudade. E eu falei com ele: filho, o que te impede de voltar? Ele: a minha opção sexual. E eu falei para você: a sua, você falou o quê? A sua opção. Foi você que quis. Então, se você quiser, a sua opção pode mudar. A sua opção pode ser Cristo. E você pode voltar. E vem amanhã, porque amanhã você pode passar sua roupa e vir suado, que lá você vai ter ar-condicionado e presença de Deus para ser cheio da palavra de Deus. Aleluia. Não vem não. Me enganou. Mas sabe por que ele nos vê assim, irmãos? Eles nos veem assim porque nós chamamos a atenção com as nossas pequenas atitudes diárias. Os sacerdotes. Irmãos, quando nós tivermos consciência de que nós somos ministros de Cristo nessa terra, muita coisa vai mudar. Em vez de a gente parar de
gastar o nosso tempo e só planejando as nossas coisas, irmãos, a gente é egoísta mesmo, a gente é ser humano. Mas se a gente colocar todas as nossas ansiedades, todos os nossos cuidados, os nossos sonhos, os nossos desejos diante do Senhor, não diz a palavra dele o quê? Ele tem cuidado de nós. As bênçãos do Senhor, elas vêm atrás de nós. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Não tem mais espaço para servir e viver a palavra de Deus do que se preocupar com aquilo que nós almejamos ou queremos. Samuel vivia literalmente 24 horas por dia a serviço de um Senhor que ele ainda nem conhecia. E quando o Senhor se manifesta a Samuel, o quadro muda e Samuel treme. Sabe por quê? Porque ele escolheu a Samuel e o consagrou por profeta. Glória a Deus. E a visão que ele entrega vai logo para onde? Para dentro de casa. Irmãos, seja profeta de Deus dentro da sua casa. Seja sacerdote de Cristo dentro da sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque dentro do nosso lar é onde nós ficamos totalmente livres, como somos. Despidos de toda rouparia, né? Despidos de todo e qualquer disfarce. Em casa, a gente perde o decoro. Em casa, seja sacerdote dentro de casa. Seja cheio da presença de Deus dentro de casa. Fala como você fala aqui dentro de casa. Louva ao Senhor dentro de casa como você louva aqui. Abençoa o teu marido, a tua esposa, como você abençoa o teu irmão aqui. Ora pelo teu filho, assim como você ora pelo filho dos outros aqui dentro. Sacerdote de Deus, ele é usado em todo lugar. Você é sacerdote, você é ministro. Deixa Deus te usar nesse tempo de trevas para ser sacerdote. Você só vai brilhar quando você se deixar. Viu as bagagens? Vai deixando as bagagens que o mundo tem colocado, te atrapalhando. Tira essas bagagens no nome de Jesus para ser sacerdote e dar lugar à roupagem celestial que o Senhor já colocou na sua mão. Samuel entende, e aí ele chega e fala assim, ó, vai se deitar. Porque quando alguém te chamar, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O teu servo não escuta e deixa para lá. O teu servo ouve. Vai ouvir, descer para o coração e obedecer. E não é obedecer na hora que eu quero, porque já não sou mais eu quem vivo em mim. Agora quem vive em mim é Cristo Jesus. E agora se cumpre a vontade de Cristo. Na hora que Cristo quiser, na hora que Cristo mandar. Já não sou mais eu quem manda. Já não sou mais eu quem fala. Não é mais a minha vontade que é feita. Eu não canto de galo mais. Agora quem canta de galo na minha vida é Jesus. Quem manda é Jesus. Quem ordena é Jesus. E eu só obedeço. Louvado seja Deus. Eu obedeço e me submeto à sua vontade. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus, ela às vezes, na sua grande maioria, não é como nós queremos. Mas diz a palavra de Deus que ela é boa, perfeita e agradável. A gente não entende muitas vezes o caminho de Deus. O caminho que Ele traça, a forma como Ele desconstrói para construir as coisas. E aí nós não entendemos e queremos questionar. Mas se nós somos ministros de Deus, logo nós somos obedientes. Ministro não questiona. Ministro só adora, obedece. E dá culto de ação de graça quando a vitória vem. Obrigado. E aí o Senhor fala com Samuel. E olha como é que ele já fala. Vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ao ouvir lhe tirirão ambos os ouvidos. O povo vai ficar estupefato com o que eu vou fazer. Porque agora eu encontrei um porta-voz para usar. E agora vai começar o meu juízo sobre Israel. Deus tem bradado através de muitos vasos já na nossa nação. E eu quero te dizer nessa noite, te coloca na posição de porta-voz de Deus, porque Ele quer usar os seus para falar
Não é mais tempo de ser covarde. Não é mais tempo de a gente olhar só para os nossos sonhos e anseios. Deus é Deus poderoso para te dar 100 vezes nessa vida e por fim a vida eterna, como Ele falou para Pedro. Mas Ele procura ministros que coloquem a sua roupa sacerdotal e vão falar da palavra de Deus com a própria vida. Aleluia! Deus quer usar a tua vida como carta aberta. E como que a gente faz isso, irmãos? Dando fruto, estando comprometidos. Samuel, ele não fazia só o que fazia porque ele foi ensinado. Samuel, ele fazia o que fazia no templo porque ele era comprometido com a palavra de Deus, mesmo que antes não conhecesse. Depois de conhecer, então, é que o bicho pegou. Naquele dia suscitarei contra Eli, irmãos, era contra o sacerdote da própria casa. Samuel treme quando escuta, mas o que Samuel faz? Guarda a visão? Sim ou não? Ele guarda a visão? É ruim e Samuel entrega. Morrendo de medo, Deus mandou, entrega. Deus mandou você pregar a verdade? Entrega. Para de se omitir para agradar. Porque hoje nós vivemos numa geração que quer ficar na paz e no amor todas as vezes do tempo. Só que quem muito agrada a todo mundo não agrada a ninguém. Posicione-se, fique de um lado. Porque Deus, Ele quer usar os seus servos com poder e autoridade para falar da sua palavra e não titubear quando tiver que falar uma coisa dura. Deus vai te usar para falar duramente em amor para os seus. Ainda nesta geração, que não passe de nós o Espírito Santo de Deus. E quando Samuel conta a visão para Eli, ele chega e fala assim: aí, o que foi que o Senhor te falou? Eu peço que você não me esconda nada. Ele sabia que estava todo errado. E quando Samuel ouviu de Deus, ele já sabia que o negócio ia ficar ruim do lado dele. E aí, não me encubras nada. Deus te faça o bem e lhe aprovesse em me encobrir alguma coisa de tudo que te falou. Deus te cobre se você me encobrir. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Irmãos, é uma coisa que é característica do sacerdote, é a obediência. O sacerdote não faz a sua própria vontade, o sacerdote obedece. Em número, gênero e grau, sem questionar. Samuel foi ensinado a obedecer, embora aquele que ele estivesse ensinando não obedecesse mais. Mas Samuel aprendeu a obedecer ao Senhor desde a sua mocidade. Então aprenda a obedecer ao Senhor. Através de quem, irmãos? Das autoridades constituídas nesta casa. As autoridades eclesiásticas. As autoridades dentro do seu lar. Aprenda a obedecer, irmãos, é muito forte isso aqui de Deus. Aprenda a obedecer o sacerdote da tua casa, o teu marido. Esposa, aprenda a não questionar aquilo que o teu marido te disser. Se o Senhor vir e olhar e o teu marido estiver errado, o Senhor presta conta com ele. Mas você e eu, varões valorosas, obedecemos. Maridos, obedeçam ao Senhor. Porque o Senhor se agrada dos servos que lhe obedecem. Diz a palavra do Senhor também: filhos, obedeçam os seus pais. Hoje a gente está vivendo uma juventude muito questionadora, muito debatedora. E se Samuel, um jovem usado pelo Espírito de Deus, debatesse, ele não seria escolhido para falar a Israel. Deus tem vitória para nós, irmãos. Essa palavra é bem pesadinha. Mas antes da vitória, o Senhor, Ele quer trabalhar dentro do nosso íntimo. É assim que diz a palavra do Senhor. Ele esquadrinha o nosso coração através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada afiada de 2 gumes, não é isso? Ele penetra na divisa da alma, do espírito, juntas e medulas, e ainda é apta para discernir os pensamentos e intenções do teu coração. Tu pensou
Então intenta no teu coração hoje adorar, que Deus vai computar isso. Intenta no teu coração, não volta atrás não, irmão. Intenta e cumpre, porque isso é a vontade do Senhor sendo manifestada a você. Aí a gente fala assim, eu não consigo ouvir direito a voz de Deus. Mas sabe por que às vezes a gente não ouve, não entende? Porque a gente não tem o costume de ouvir e obedecer imediatamente. Quando a gente ouve e obedece, fica uma coisa já no nosso coração costumeira. A voz dele se torna inconfundível. De tanto que a gente ouve e obedece. Relacionamento, lembra? Relacionamento, quando você já está há muito tempo acostumado com uma pessoa. Meu filho, eu estou aqui passando, meu esposo está orando, eu já falo assim, é ele. O coração chega a aquece. É ele que está orando, eu conheço a voz dele de longe, eu sei quem é que está falando. Se outra pessoa falar, eu sei que não é ele. É assim a voz do Senhor. Quando você escuta diversas vezes e obedece, o Senhor fala com você, você já sabe exatamente, você fica assim, é ele. É o meu Senhor que está falando. É o meu Senhor que está querendo me usar. E é um prazer imenso como sacerdotisa, como ministra do Evangelho, ouvir a palavra do Senhor Jesus e obedecer e ser usada como um instrumento nessa geração. Quando ele fala em tudo que ele se refere, e ele entende que a casa vai ser arrumada, ele vê que se levantou um profeta naquela geração. Para ser profeta, irmãos, você tem que estar de acordo com o que Deus quer na sua palavra. E hoje está mais fácil, porque nós temos todo o beabá aqui. Se você quiser saber, leia. Eu coloquei lá, irmãos, ó, na página da igreja, 4 capítulos por dia do livro de Ezequiel. Eu sei que para alguns vai ficar um pouco difícil de ler os 4, mas leia na sua proporção. Sabe por quê? Porque você só vai ser esclarecido da palavra se você não examina. Você quer ser usado por Deus, mas você não examina. Como é que você vai ser usado por Deus se você nem sabe o que você está falando? Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, igual foi falado lá no meu trabalho uma vez, Nutella. Geração Nutella, não pode falar isso aqui. E quando Samuel é usado por Deus e repreendeu a Eli, segundo a palavra de Deus, ele fala o quê? Se cumpra em mim tudo que o Senhor falou. Ele sabia que estava errado, com Deus não tem desculpa, meio termo, chegar e falar assim, não, mas é assim, mas assim, não tem como debater com Deus. Deus falou, acabou. E é assim que Deus quer te usar. Quando você falar, Deus assina embaixo, mas para assinar embaixo tem que ter vida com Deus, tem que ter humildade com Deus, tem que descer com Deus, tem que orar, falar com Deus, tem que ouvir a voz de Deus, tem que obedecer a Deus. Não tem como. Não tem como se levantar nessa geração, uma geração enfraquecida. Não tem como se levantar por profeta se você não descer a cada dia. Deus tem me levantado a você nessa geração, não só para cumprir os nossos sonhos em nós, mas para cumprir os sonhos dele através de nós. Nunca foi sobre nós, irmãos, apenas. É sobre o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós entendermos isso, assim como Samuel, seremos usados e ousados na palavra de Deus. Deus quer usar uma geração, e ainda nesse tempo, mas uma geração que ora, uma geração que busca. Não é aquela oração de Senhor, meu Deus, me vai dizer. É uma geração de Senhor, eu sei que eu não sou nada, de que eu sou pó e cinza, mas se o Senhor quiser, a tua palavra se cumpre em mim e eu vou falar do teu amor. Aleluia! É aquela oração que você se derrama e o Espírito Santo já está te vendo. E através do teu glória, uma pessoa que está do teu lado já é inundada na presença de Deus. E nunca é sobre você, é sobre o reino de Deus. Deus está buscando essas pessoas nessa noite. Eu quero te convidar para ficar de
pé para orarmos ao Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele tem projetos e propósitos aqui. Mas Ele quer cumprir na vida daqueles que se dispõem, se colocam como Moisés se coloca na testinha, porque anseia por ver a presença do Senhor. Então não chore, porque te falta algo nesse momento. Chore se te faltar a presença de Deus. Tá chorando porque se